Muito boa noite a todas e a todos. Quero agradecido e honrado pelo privilégio do convite para mais uma vez encontrar com a liderança sindical da nossa Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. A todos eu cumprimento na pessoa desse um velho e querido amigo, combatente da causa dos trabalhadores brasileiros, respeitado líder sindical do país, meu amigo Antônio Neto. E nele eu cumprimento a toda a mesa e a todos os dirigentes da Regional do Rio de Janeiro. Eu estou encarregado de refletir consigo, vou tentar ser o mais breve possível, para tentar, inclusive, ao cabo, responder questões, se for da sua conveniência. A reflexão que eu tenho procurado fazer é tentar que a gente, enquanto ainda é tempo, enquanto não começa a espocar os foguetes da campanha eleitoral, né, e as músicas, e os jingles, e as fantasias televisivas, que a gente aproveite esse tempo trágico que o país está vivendo, e procure refletir, pensar, ainda antes das nossas paixões e interdições. E eu tenho procurado achar uma fórmula, né, em que não é o caso aqui, que são lideranças independentes, mas o Brasil está rachado em ódios, em rancores, e ninguém quer mais ouvir, as pessoas só se reúnem com aqueles que pensam igual, e eu tenho tentado achar uma fórmula para ouvir, para que as pessoas tentem ouvir um pouco essa reflexão que é fruto de muitos anos de experiência, tanto na vida prática quanto na academia brasileira e de fora do país. E eu acho que eu tenho conseguido assim, uma certa atenção quando eu procuro que os amigos do Fernando Henrique e do Lula não se sintam ofendidos, né, com o meu pensamento. E então eu remeto a minha reflexão ao ano de 1980. As senhoras e senhoritas aqui não eram nascidas ainda, mas os marmanjos já tinham alguma experiência, né? Então, em 1980, só para a gente ter clareza de que tem uma coisa estruturalmente errada com o nosso país e que agora esse momento que o país está vivendo, percebe essa coisa errada, como praticamente todas as gerações perceberam, mas encaminha um remédio absolutamente equivocado, absolutamente amargo, absolutamente insustentável em vários dos seus aspectos para esse problema estrutural brasileiro. Em 1980, se a gente aceitar para argumentar, o Brasil encerrou um ciclo de desenvolvimento. E esse ciclo mostra que o Brasil, quando teve algum consenso estratégico entre os trabalhadores, os empreendedores nacionais, o mundo universitário, o mundo acadêmico, enfim, quando nós tivemos um certo consenso, quando nós entendemos mais ou menos o caminho que nós tínhamos que trilhar, o Brasil deu saltos absolutamente extraordinários. Eu cito alguns exemplos práticos. Em 1930, quando houve a Revolução, a Revolução de 30, o Brasil não era rigorosamente nada sob o ponto de vista econômico. A nossa base produtiva era economia primária de subsistência, uma roça para comer, e os excedentes que nós extraímos da produção vinham do legado escravista, depois substituído pela manipulação de uma mão de obra migrante completamente desesperada, assentada no latifúndio e na oligarquia política. Nós extraímos o café aqui para baixo e a cana-de-açúcar lá para cima. O Brasil não era rigorosamente nada. Vem a Segunda Guerra Mundial e o Brasil emerge praticando aqui um modelo que convencionou se chamar de nacional desenvolvimentismo. Era uma ideia de que o país precisava modernizar sua economia, o sinônimo na época de modernidade econômica já não é tão mais verdadeiro, mas ainda é importante, era a indústria. E o Brasil, que não tinha indústria nenhuma, resolveu se industrializar, e as pistas do caminho da industrialização era a substituição de importações. O que é que o Brasil comprava com grande volume do estrangeiro, já revelando um mercado aqui, era aquilo que nós íamos tentar produzir no país. Naquela data, as tecnologias eram muito lentas na sua sucessão. Então o Brasil copiava uma linha de montagem, ou até trazia uma linha de montagem antiga da Alemanha, para fazer um Volkswagen, e o Volkswagen produzido no Brasil era mais ou menos o mesmo Volkswagen que era produzido na Alemanha, porque as tecnologias não eram tão aceleradamente sofisticadas e mudavam tanto quanto estão mudando presentemente. E eu não estou contando essa história senão para a gente entender o Brasil contemporâneo e as pistas do problema, da compreensão do problema e, evidentemente, as soluções que a gente vai ter que equacionar juntos, os trabalhadores e aqueles que temos responsabilidade com a vida comunitária da nossa nação. Para consertar esse projeto estratégico de industrialização,
duas coisas tinham que ser resolvidas, né? A primeira era, de onde vem o dinheiro? E o Brasil, naquela data como hoje, adiava eternamente o conflito político de construir o que os economistas chamam de formação bruta de capital, ou seja, de construir a poupança nacional, de construir o capital brasileiro para financiar isso. Naquela época, então, dado que nós não quisemos fazer a tarefa que é politicamente complicada, arriscada, é preciso tirar dinheiro de quem tem muito para poder redistribuir financiando essas estratégias. Isso sempre será difícil, mas no Brasil tem sido tradicionalmente muito mais difícil do que, por média, por aí afora. Nós, então, resolvemos criar uma dívida. Na época, não parecia tão estúpida a ideia, porque os capitais estrangeiros eram de muito longo prazo e muito barato. Eu andei estudando esses capitais, né? O contrato médio do Brasil tomou dinheiro emprestado ao longo dos anos 50, 60 e ainda dos anos 70, tinha 3 anos para pagar, a gente tomava o dinheiro emprestado hoje, tinha 3 anos de carência para começar a pagar, 12 anos para pagar em prestações, o empréstimo, e era um juro médio de 3% ao ano. Então pensaram da época, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão emprestado, com 3 de carência, 12 para pagar e 3% de juros ao ano, abro uma companhia siderúrgica nacional aqui em Volta Redonda, abro a Petrobras, abro a Eletrobras, abro a Telebrás, abro etc, etc. Quando vier a carência, acabou, o investimento já amadureceu, o faturamento de 1, 2 anos de qualquer uma dessas grandes empresas estatais, mais do que pago o que eu estou devendo para o estrangeiro. A primeira grande decisão que tem a ver com os nossos problemas de hoje foi tomada. Cria-se uma lógica de financiar o desenvolvimento brasileiro com o dinheiro dos outros. E a outra grande questão era que o Brasil não ia nascer uma indústria pisando no pé da indústria multinacional que vendia para cá, se essa competição fosse imediatamente aberta. Jamais ia nascer uma indústria no Brasil, porque a indústria estrangeira não ia deixar nascer um concorrente aqui dentro, né? Então ela ia vender até mais barato do que custa produzir para não deixar nascer um concorrente num mercado sempre potencialmente importante como é o mercado brasileiro. Nasce a ideia, então, de fechar a economia brasileira debaixo de uma redoma de proteção à concorrência internacional. Esse modelo, que eu estou resumindo aqui muito aceleradamente, ele produziu o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal. Para o bem, o Brasil transformou-se na 15ª economia industrial do mundo. Não é a China o maior fenômeno do desenvolvimento mundial, que aí já está, inclusive, claudicando, não vai conseguir bater o recorde brasileiro. É do Brasil a experiência, é dos brasileiros, a raça brasileira, produziu o mais acelerado, veloz e complexo experimento de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial. Em apenas 3 décadas e meia, saímos do nada e viramos a 15ª economia industrial do mundo. Portanto, não tem defeito genético na nação brasileira, como certas elites, às vezes, querem que o povo acredite, né? Que o povo se humilhe, achando que nós temos um problema aí qualquer, nacional, na nossa própria formação. Não tem. Porém, o Brasil, para o mal, para resumir as coisas também, em homenagem à paciência de vocês, que temos aí fora hoje, é problema também do modelo e da exaustão dele. Problema do modelo. Enquanto os países do mundo faziam a reforma agrária, faziam saneamento básico, faziam a reforma urbana, faziam a moradia popular, faziam uma escola pública decente para o filho do trabalhador, montavam uma rede de proteção social na saúde, etc, etc, nós estávamos concentrando os capitais na tarefa de industrializar o país e de produzir a infraestrutura correlata a isso. As estradas, as energias, né, essas coisas todas e tal. Então nós produzimos a 15ª economia industrial do mundo, mas produzimos a mais brutal desigualdade na distribuição de renda de toda a história do capitalismo mundial. Entre todas as economias organizadas do mundo, por mais que tenha melhorado um pouco, já está piorando de novo, o Brasil tem o pior indicador de distribuição de renda do mundo, entre as economias organizadas do país. Nos hiperurbanizamos em apenas 35 anos, nós éramos uma sociedade rural, em 1950 o Brasil 80% morava no campo e 30% na cidade. Em apenas 20% na cidade. Em apenas 35 anos, nós passamos 82% a morar na cidade e só 18% permaneceram no campo. E aí a gente vê o que aconteceu com as cidades que explodiram sem planejamento, sem infraestrutura, sem, enfim. Aí estão os bairros, as infraestruturas precarizadas, as favelas das nossas cidades. E esse modelo morreu.
Morreu porque aquele dinheiro de longo prazo e barato, com a eletrônica e a globalização, mudou radicalmente de personalidade. Os capitais internacionais agora arbitram ganhos especulativos de curto prazo em tempo real. Daqui a pouco, quando a gente for dormir, o dia está amanhecendo na Malásia e a meninada está operando a mesa de videogame lá, que é a mesa de Wall Street, arbitrando ganho especulativo de curto prazo, destruindo balanço de pagamento em tempo real. Então não tem mais aquele dinheiro de longo prazo, barato, etc. O dinheiro agora, eles chamam smart money, que é o dinheiro esperto, é o dinheiro eletrônico, que não dorme e que arbitra ganhos especulativos sem qualquer cuidado com os balanços dos países. E a outra grande questão é que as tecnologias avançaram muito. Aceleraram de um jeito tal que hoje, se você sai atrasado, não chega mais na ponta. E isso deixou o Brasil numa situação gravemente difícil, para fazer um resumo aqui. De maneira que hoje nós estamos nos reunindo aqui, vocês que têm uma tarefa histórica, né? Uma central sindical limpa, livre de qualquer conchavo, livre de qualquer subalternização partidária, não que a política partidária não seja nobre, mas o sindicalismo brasileiro precisa restaurar a sua mais profunda vinculação com a causa dos trabalhadores, independentemente de qual que seja o partido. Independentemente, para negociar, seja com qual governo, seja com qual partido for, a agenda real das pessoas, e não ficar uma central sindical drenando as energias da organização do trabalhador para explicar mal feito de político, que de fato acabou perdendo a condição de entrar nas fábricas, de entrar na coisa para uma parte importante da liderança do país. Então é muito grave o momento, e a necessidade de uma central sindical como a de vocês crescer com essa característica com a qual vocês estão crescendo, me faz comemorar. Mas repare a tarefa, o tamanho que é. O Brasil hoje, quando a gente saiu de casa para vir se reunir aqui, eu estava chegando de Londres e fazer um debate lá na Universidade de Oxford, e a elite brasileira pirou de vez, né? Agora um cara dividiu a mesa comigo lá, numa das universidades mais importantes do mundo, e defendeu, entre outras coisas, que a punição de um criminoso se estenda para o conjunto da família. Isso um professor, lá em cima, tal, e ainda teve uma parte de gente que bateu palma. Então, a coisa está grave porque nós estamos vivendo mais ou menos um tempo, que a gente diz lá no interior do Ceará, em que os bezerros não estão conhecendo as vacas não estão conhecendo os bezerros, né? Tem uma confusão brutal. E esse é o meu papel, é tentar aclarar um pouco a minha experiência, né? Enquanto ainda é possível a gente conversar um pouco mais longamente sobre as coisas, o que está acontecendo com o país. Repare bem, quando a gente partiu para se reunir hoje aqui, 14.300.000 brasileiros sadios para o trabalho amanheceram desempregados. Mais de 9 milhões estão empurrados para o biscate, para o trabalho informal, sofrendo todo tipo de constrangimento na repressão nas ruas do país, etc, etc, etc. Isto não tem precedente e nada será feito daqui até dezembro que não vá isso a 15 milhões de desempregados e 10 milhões de trabalhadores na informalidade. É disparado o maior colapso econômico que eu conheço na minha vida de testemunha da vida brasileira, 37 anos de vida pública, e na vida de esforço de estudar a nossa realidade. Nos últimos 24 meses, a economia brasileira encolheu quase 9%, é a maior depressão da história econômica, e a renda per capita caiu quase 10%. Isso não tem igual, isso nunca aconteceu na história do Brasil coisa parecida. Pois bem, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, e as raízes estão ali onde eu tentei descrever para os amigos, companheiros e companheiras aqui, mas isso está acontecendo basicamente por 3 causas concorrentes. Cada uma delas é uma causa muito grave, mas se a gente concordar que a equação, que a doença é essa, que o médico, o primeiro grande desafio do médico é entender a doença. Se ele entende a doença, pode até não ter remédio, mas a partir do que ele entenda a doença, é mais fácil escolher o remédio. Se a gente não entende a doença e fica cada um falando uma língua, fica quase impossível a gente achar o remédio. Pois bem, a apresentação das 3 razões, eu não vou apresentar por ordem de importância. Tanto faz apresentar A, B ou C B ou A. Mas vamos lá. Primeira grande causa, o colapso do passivo das empresas nacionais brasileiras. Você tem 40 anos de juros exorbitantemente altos, né? A característica dos anos 80 para cá,
com pouquíssima oscilação, é que o Brasil praticou durante essas 4 décadas, e segue praticando hoje, a maior taxa de juros do mundo. E aí a gente tem que ajudar o nosso povo a entender, porque isso não é conversa de economista. A conversa do juro é assim: se a taxa de juro que o governo paga por um papel do governo é mais alta do que o lucro médio da economia real, a economia para. Simples de entender. E a gente precisa ajudar o nosso povo a entender que isso é um assunto popular. O Brasil tem uma taxa de juros que é muito acima da média do lucro da roça, muito acima da média do lucro do comércio, muito acima da média do lucro das indústrias. E aí dá-se a seguinte situação: se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar numa roça, num balcão de comércio ou numa indústria, se eu botar o mesmo dinheiro no papel do governo e levo mole um lucro maior, sem trabalhar, sem dar um emprego a ninguém, sem pagar imposto, sem lidar com o fiscal, sem risco nenhum, garantido pelo dinheiro público? Porque quando deu quebra, o dinheiro público pagou. Lá no Marca Fonte Sindan, do senhor Fernando Henrique, o PROE, tudo isso foi bilhões, e agora no governo americano. Na crise de 2008 foram trilhões de dólares pagos do dinheiro público. Então é o grande liberalismo. Lucro é do empreendedor, do empresário, e prejuízo espeta na conta da negada, né, do povão que sofre todo tipo de coisa. Mas o grande problema brasileiro não é que eu tenho dinheiro, o grande problema brasileiro é que eu não tenho dinheiro. E aí como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para abrir um negócio que vai me dar um lucro menor do que eu vou ter que pagar para o banco no fim do mês? Percebe? A economia para. E é isso que está acontecendo. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma economia que os economistas chamam de oligopolizada, ou seja, a concorrência aqui dentro era muito pequena. Era assim, 3 fábricas de automóvel, 4 fábricas de automóvel, fazia um jantar em São Paulo, combina e faz ali uma brincadeira de 10 real, de 50 real de diferença, mas todo mundo passa o juro para o lombo do consumidor. Com o mundo mudando, né, a economia sendo contestada de fora para dentro com a tal globalização e a negada sabendo como é que as coisas são lá fora, está ficando impossível empurrar esses custos para frente. Então, desta vez, as 300 maiores empresas brasileiras de capital nacional, que são publicados os balanços, no último trimestre, que se encerrou em dezembro, não reuniram, não fizeram caixa para pagar a dívida vencida no mesmo período. Então, aqui está a primeira grande causa: o colapso passivo das empresas nacionais brasileiras pelo absurdo do juro. Cabe aqui um parênteses. Ora, se eles estão vivendo isso, por que eles estão do lado da coisa errada? E aí a gente precisa entender para ajudar, porque o que tem acontecido na história brasileira? O empresário, na empresa, ele sente que a coisa está errada. Ele conversa um com o outro, ele sabe que a coisa está errada. Mas quando ele apropria o excedente da empresa de qualquer jeito e bota no banco o dinheiro, ele ganha muito dinheiro no juro. Então a empresa perde, mas ele ganha muito dinheiro. Então o que ele faz? Ele deixa esse perde-ganha como se fosse sem jeito, na casa do sem jeito, e passa a exigir da política a pressão sobre os outros custos da competição dele. O custo do salário, o custo da previdência, o custo dos tributos, que são essenciais para pagar a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, que já funcionam mal e porcamente. Então, isso nós precisamos aclarar. Mas aqui está a primeira grande causa. A segunda grande causa desse desastre que o Brasil tem de estagnação econômica tem a ver com a estrutura que o país tem vivido, especialmente do Plano Real para cá. Eu ajudei a fazer o Plano Real, e o Plano Real era uma coisa muito séria, mas muito precária. A gente tinha ali a ideia de fazer uma coisa por 6 meses, 7 meses, e em seguida o novo governo, o novo Congresso, entraria numa dinâmica de corrigir as coisas em bases estratégicas. E a tragédia do Brasil é que trocaram um projeto de nação por um projeto de poder, de um partido só, de uma pessoa só, e aí ficaram fazendo aquilo que era precário, mas sério, como se fosse definitivo. Uma das coisas altas é o juro. A outra é o desequilíbrio estrutural que nós produzimos nas contas do Brasil com o estrangeiro. De novo, isto daqui nós temos que ajudar o nosso povo a entender, porque isso aqui é dramaticamente popular. Não é que a gente compre dólar. A gente está lá na televisão, está no rádio, o cara diz assim: a taxa de câmbio hoje está em 3,11. A gente ouve por aqui, sai por ali, quer saber da notícia policial, do final do capítulo da novela e tal. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente não compra dólar, mas a gente come pão
e se tiver uma folguinha, come uma pizzazinha no domingo, com a família. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Portanto, nós temos que comprar trigo do estrangeiro e pagar com dólar. Se eu precisava de $1, de R$1,75 no fim do governo Lula, para pagar $1 de trigo, e eu passo a pagar, na crise do governo Dilma, R$4, quando a Dilma caiu, pelo mesmo dólar de trigo, o preço do pão e da pizza sobe. Eu não compro dólar, mas eu como remédio. Como nós abrimos mão de ter uma política industrial e de comércio exterior, uma política nacional de ciência e tecnologia, tudo na mitologia de que o mercado é que vai resolver as coisas, nunca aconteceu isso na história do mundo, não é que o mercado não seja ruim, não. O mercado tem virtudes importantes, mas nunca foi o mercado capaz de resolver a equação do desenvolvimento de nação nenhuma. É preciso que o mercado seja regulado, que seja coordenado com o governo empoderado e que haja um planejamento estratégico e se corrijam as distorções. Isso é a experiência humana. Volto a dizer, depois a gente briga ideologicamente, mas agora vamos botar nossa cabeça, um tutano, né, para pensar um pouquinho. A gente não compra dólar, mas compra remédio. 80% dos remédios que nós tomamos, que nossos filhos tomam, são importados do estrangeiro. Se eu precisava de R$1,75 para comprar $1 de Tilenol, no fim do governo Lula, quando a Dilma caiu, eu precisava de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol dobrou de preço. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço do ônibus é fundamentalmente diesel. O Brasil cometeu a estupidez que está se agravando agora de adotar uma política de vender petróleo bruto barato para o estrangeiro e comprar óleo diesel, gasolina refinado do estrangeiro com dólar. Então eu não compro dólar, mas eu ando de ônibus. Se eu precisava de R$1,75 no fim do governo Lula para comprar $1 de óleo diesel e eu passo a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel quando a Dilma caiu, o que acontece é que o preço do diesel sobe, o preço da passagem sobe. E assim nós estamos vendo esse país com essa questão estrutural, sensível, grave, não é? Que todo dia está se agudizando. Só para vocês terem uma comparação, a proporção da indústria brasileira na nossa riqueza global hoje voltou ao valor de 1910. O Brasil hoje tem a proporção da indústria na sua economia o mesmo tanto que era em 1910. E quando o Brasil cresce qualquer merdinha, qualquer besteirinha, 2% ao ano foi a última vez que nós crescemos, apresenta-se um buraco na conta em dólar do Brasil com o estrangeiro de 124 bilhões de dólares, com B de bola. Qual é o resultado prático disso? Quando se apresenta um desequilíbrio muito grande no dólar, o preço do dólar em real sobe. E aí o preço do real subindo, o preço do real em dólar subindo, os preços do remédio, da passagem de ônibus, da pizza, de tudo sobe. Porque nós estamos com a economia completamente internacionalizada. 80% do valor de um carro produzido no ABC de São Paulo ou em Betim, Minas Gerais, 80% do valor dele são trazidos do estrangeiro, em dólar. Que a gente bota ali uma coisinha mais ou menos e tal, mas a mecatrônica, tudo aquilo que é elétrico, a suspensão não sei de quê, vem tudo do estrangeiro. 80% do valor de um carro rodando na rua do Brasil já são importados do estrangeiro. Então essa é outra razão pela qual o Brasil está impedido de crescer. Terceira razão, o colapso das contas públicas. Só para vocês terem uma ideia, quando o velho Geisel, mais ou menos, estava ali com o Figueiredo, terminando a ditadura, nós estamos investindo 2,5% do PIB na União Federal. 2,5%, de toda a riqueza que o país tinha, a União Federal estava investindo 2,5%. É um número que internacionalmente é muito razoável. No governo Lula, nós chegamos a investir 1,75%, 1,75% do PIB. Hoje, esse governo que está aí, com esse arroz de PEC 55 e não sei o que e tal, e a receita pública despencando pela depressão econômica, está palavrado, e a gente duvida que vai ser cumprido, que a União Federal vai investir 0,4% do PIB esse ano. É o menor volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Se nós olharmos o que está acontecendo, e eu quero dar uma palavra de solidariedade fraterna aos companheiros do Rio de Janeiro, né? Se nós olharmos o que está acontecendo com os estados brasileiros, Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado, Rio de Janeiro quebrado, São Paulo já está com gasto corrente acima da receita corrente líquida, e mais 14 estados brasileiros liquidados financeiramente, nós vamos ter que, somando tudo que está planejado para investir esse ano,
vai dar 1,6% do PIB. Só para vocês terem uma proporção, se isso é pouco, muito ou médio, o Brasil vai pagar só de juro para a banca esse ano quase 11% do PIB. Então nós vamos pagar quase 11% de juro e vamos aplicar 1,6% para tudo enquanto do Oiapoque ao Chuí, que o nosso povo precisa, de educação, de saúde, de segurança, de estrada, de moradia, de hospital, de tudo que vocês imaginarem, somando tudo dá 1,6%, se fizerem cumprir o orçamento, que nunca cumpriu. Provavelmente não vai dar nem metade disso. E aqui está a terceira grande razão pela qual o Brasil está proibido de crescer. Ora, eu vou concluir por aqui, porque se a doença é essa, as pistas estão dadas do que é o remédio que nós temos que usar. Parece que o Brasil tem que compreender a necessidade de fazer uma redução dessa taxa de juros. Não há efeito inflacionário nenhum, porque o que está aí posto hoje para o futuro são 3,2% de inflação para o ano de 12 meses daqui para frente, 3,2%, e a taxa de juros está em 11,25%. Se a taxa de juros estivesse, nesse momento, em 5,5%, ela ainda seria consistentemente a taxa de juros real, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação mais alta do mundo, não teria efeito nenhum, mas nós começaríamos a ensinar caminho para quem apropria excedentes da produção, que ao invés de botar no juro, ia caçar marido na construção civil, na roça, ia caçar, né, esposa, né, no serviço, reunindo de novo, reconectando o capital com a produção. Esse é o primeiro grande movimento. Mas você tem um conjunto de outras providências. Para o passivo externo do país, eu fui estudar, e vou dar só um exemplo para vocês, para não cansar vocês muito mais do que a atenção carinhosa que estão dando. Está presente entre nós meu amigo Brizola Neto, ex-ministro, nosso querido amigo. Então, quando o Brasil cresceu aquele nadinha de nada, e deu 124 bilhões de dólares de buraco, eu fui ver onde é que era essa conta. Aí você tem salta assim aos olhos se a gente quiser resolver o problema. Primeiro, 25 bilhões de dólares do buraco na conta do Brasil com o estrangeiro vem da conta de petróleo e gás. Um abraço. Seja bem-vindo. Obrigado. 25 bilhões vem da conta de petróleo e gás. Que o Brasil pode entrar perfeitamente, a Petrobras já está com os planos tudo feito. É a refinaria Prêmio do Maranhão, a refinaria Prêmio do Ceará, é recuperar o Comperj, é fazer os planos de investimento, etc, etc, e autonomizar o Brasil em refino, de maneira que a gente ganha indo e voltando, porque a gente para de importar em dólar e pode exportar em dólar os excedentes agora com valor agregado alto, né? Então você tem o segundo complexo industrial que está com um desequilíbrio profundo, é o complexo industrial da saúde. Só o governo federal, esse ano, vai importar do estrangeiro 17 bilhões de dólares, gerando emprego, em 80% disso, patente vencida, ou seja, você não tem um desafio tecnológico, você pode pegar uma prótese, uma cama de hospital, uma cadeira de roda, uma bengala, e os remédios, os fármacos, etc, etc, copiar e financiar empreendimentos nacionais em regiões de baixo nível de desenvolvimento, incorporando jovens empreendedores ao mercado da produção e do trabalho, substituindo importações naquilo que o país tem toda a condição de fazer. O terceiro, o complexo industrial do agronegócio. Quando eu me lembro disso, chega a me dar raiva. 40% dos custos de produção da agricultura mais pujante do mundo são importados. 40% dos custos de produção da maior agricultura do planeta são importados. Não há uma fábrica brasileira em real, em contabilidade em real, de agrotóxico, de fertilizante, não há uma fábrica brasileira de implementos agrícolas, nenhumazinha sequer. Nada justifica isso. Depois você tem o complexo industrial da defesa, que é de rir para não chorar. Os navios brasileiros, os foguetes, os mísseis são guiados pelo GPS americano. Ou seja, se a gente sair daqui do Rio de Janeiro para ir para a Amazônia e eles desregularem 2 graus o GPS, nós vamos bater em Angola, na costa da África. Sem se falar que as nossas comunicações militares são processadas por satélites norte-americanos. Parece piada. Era muito melhor, então, não ter defesa, não ter força armada nenhuma, e evidentemente não é isso que eu estou propondo, né? Mas precisamos verticalizar no Brasil esse complexo industrial e esses 4 setores, nós já estamos gastando dinheiro, entendeu? Não é assim, onde é que nós vamos achar o dinheiro? Eu peguei o caminho prático, que eu sou uma pessoa experiente,
E onde é que nós já estamos gastando o dinheiro? Onde é que o dinheiro já está ouvindo a conversa, que a gente mudando a regra, fazendo um grande entendimento entre quem trabalha, o mundo do trabalho, e quem produz com percepção nacional, com um governo que conheça, né, a força que tem para impor um rumo estratégico para o país, a gente quase que num passo de mágica supera esses desequilíbrios. E aí o país vai resolver a equação financeira das contas públicas. Porque vocês imaginam, se 14 milhões de brasileiros, mais desempregados, e 300, e mais 9 milhões estivessem dentro do sistema produtivo, assim, vamos supor que Deus ajudasse e instalasse o dedo, e amanhã os 14 milhões e 300 mil brasileiros estivessem dentro da Previdência e os 9 milhões de pessoas da informalidade estivessem dentro da Previdência. Vamos falar em déficit da Previdência. Isso não existe mais, num passe de mágica, ela seria brutalmente superavitária. Portanto, evidentemente, o problema não é perseguir mulheres, trabalhadores rurais, pessoas idosas, professores, etc., etc., preservando privilégios. Porque 2% dos beneficiários da Previdência Social brasileira levam 40% do benefício. Eu, Ciro Gomes, estou falando agora para ter moral, nunca falei isso antes, tinha direito a ter recebido, porque fui deputado, fui governador, fui prefeito, com 36 anos eu tinha 3 pensões, 3 aposentos, que me daria aí, com o Supremo Tribunal Federal acabou com o teto, me daria uns 80 mil reais. Eu nunca aceitei receber porque considero uma grave imoralidade, mas agora eu tenho moral para dizer que isso que está se fazendo é uma crueldade inaceitável contra o povo brasileiro. Eu não estou querendo dizer, companheiros, e vou encerrar aqui, seja fácil. Não estou querendo dizer que seja fácil, porque tudo que está errado, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras são tão salafrários que faz tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. Isso aqui tem a ver com confronto de poder. Por isso o país precisa ter um projeto nacional e esse projeto nacional precisa ser partilhado com o conjunto da sociedade para que a gente não dependa do fulano, do cicrano, que se for com ele está tudo bem e amanhã, se ele não puder ser, está tudo mal. Nós temos que incorporar esse projeto da imaginação da liderança comunitária, da liderança sindical, da liderança acadêmica do país e da liderança política. Porque nada de curto prazo também vai funcionar. Mas esse rumo tem capacidade de produzir uma reversão de expectativas em muito rápido, curto espaço de tempo. Vamos lutar para restaurar a democracia e apostar que esse país tem tudo para resolver o seu problema. Obrigado por sua atenção.